Está no ar, pela Vibe Mundial, o programa Professor Zainag Entrevista. Uma conversa descontraída com personalidades da nossa sociedade, sempre levando conhecimentos sobre os mais variados temas. Programa Professor Zainag Entrevista. Opa, meu amigo, minha amiga, boa tarde, boa noite, né? Para você que assiste pelo YouTube e você que escuta pela rádio, boa tarde. Estamos aqui começando mais um Professor Zainag Entrevista, aqui na nossa Vibe Mundial, né? A rádio que toca a sua vida. Hoje, pessoal, os temas têm sido muito leves, né? Outro dia falamos de liderança, você está só vivendo ou está existindo. Estava muito light, hoje eu vim aqui para a gente arrebentar. Estou recebendo um amigão aqui, o Elton. Aliás, agora já estou ficando quase amigo dele, do mesmo nível que eu era do pai dele, que não está mais entre nós, né? Estou convivendo até mais porque o seu pai via pouco, Sim, né? sim. O Elton é advogado. O pai dele que eu estou falando foi ministro do TST, infelizmente não está mais entre nós, mas está aqui olhando por nós, isso eu tenho certeza absoluta, né? E o Elton vai falar, né? Você fala, mas já está falando de coisa tão bonita, né? Vai falar de lutas, artes marciais, de porrada. O negócio hoje, o bicho hoje vai pegar aqui, viu? Então, porque eu brinquei com ele esses dias, né? Que eu falei que ele é o Pelé do direito das lutas, porque ele tem uma vantagem, além dele entender juridicamente, ele pratica. Como vocês podem ver, o moleque parece uma madeira de forte. Quem tem amigo tem tudo. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Elton, obrigado. Eu sei que você tem uma agenda. Ele não mora em São Paulo, ele mora em Brasília, está aqui fazendo... Eu que agradeço, amigo, a satisfação de estar assim, na sua presença, no programa que traz tantos amigos também, pessoas que são aí relevantes no mundo do direito. Para mim é uma honra, né? E o espaço também que o amigo dá para os esportes de combate é essencial para que a gente possa esclarecer todas as dúvidas, né? Não só do desportivo, até para quem tem curiosidade de saber. Super saudável. É justamente isso, pessoal, que a gente vai falar aqui, né? Porque há muito preconceito também, né? Sim, sim. Que fica imaginando, luta não é briga, né? Vamos começar light, depois sim, a gente vai piorando. Não, com certeza, isso aí faz parte. Na verdade, quando a gente fala em luta no sentido esportivo, ele só existe porque, como todo esporte, precisa ter regra, né? Claro. Uma das coisas que eu falo em sala de aula, porque foi um questionamento que sempre me fizeram muito antes de eu dar aula, né? Elton, como é que esses caras podem lutar? Você que é do direito e fala, como é que esses caras podem lutar e não serem presos, né? Afinal de contas, é uma lesão corporal grave. Até homicídio. Até homicídio, né? Porque aconteceu já no passado de algumas pessoas acabarem vindo a falecer por conta de uma luta, né? Por consequência de uma luta. Só que o princípio mais básico que permeia o ser humano é a preservação, né? Todo mundo busca a preservação. E a luta, ele nasceu desse sentimento porque a pessoa precisava se defender. Isso já em tempos imemoriais aí do homem pré-histórico. Então, imagina, você tem alguém que, de repente, descobriu que queria praticar aquilo para efeitos de recreação, como começou nas tribos aí da antiguidade, e em algum momento alguém tornou isso uma prática esportiva no seio daquela comunidade, estabelecendo uma regra. Peraí, vamos começar pela regra mais básica. Ninguém pode matar ninguém. Porque senão amanhã eu não tenho mais ninguém para treinar. E isso era uma coisa até militarizada, você imagina. A pessoa estava se preparando ali naquele treinamento para poder, evitar uma possível invasão da tribo dele. Porque vivia em guerra, né? Alguém querendo tomar território porque aquele é melhor, tem mais alimentos. E aí, não, vamos treinar. E aí naquele treino não via óbito, né? E, não, peraí, mas se a gente está fazendo isso para preparação, por que eu vou permitir que o indivíduo venha matar o outro? Vamos estabelecer um padrão aí para que ninguém morra. E aí você começou a criar regra, havendo essa preservação, eles começaram, mas eu ganho desse cara aqui, então eu começo a me sentir bem e sou mais valorizado na minha tribo. Ali nasceu, através da recreação, o indivíduo se identificando, ascendendo socialmente dentro daquela comunidade e até virando chefe, por exemplo, de uma tribo ali na questão de defesa e tal, e o esporte nasceu desse conceito. Tá certo. E você qual arte ou luta que você... Eu já pratiquei muitas lutas no meu passado, fiz Kung Fu, Karatê, treinei alguma coisa de luta agarrada, mas hoje eu faço só Karatê, né? Eu treino só Karatê mesmo, já tem mais ou menos 8 anos.
karatê tem um pouco de tudo, né? Tem técnica de em pé, muito mais em pé do que chão, por exemplo. Tem algumas coisas que a gente faz, mas hoje em dia, na verdade, já faz 8 anos que eu retornei para o treino do karatê, porque quando eu resolvi falar um pouco de direito desportivo voltado para o esporte de combate, eu entendi que eu precisava realmente estar inserido ali naquele contexto, porque o artista marcial hoje, ele não aceita muito esse negócio de você falar, não é como no futebol que todo mundo joga uma peladinha. Se você não está dentro, se você não pratica, até dizer, se você não sofre como ele, como que você vai falar do que ele faz? Foi o que eu falei Então, agora há pouco, né? tem esse problema. E realmente, imagina só, a gente chega lá para lidar com o lutador, falar de contrato, ou até mesmo onde eu trabalho como diretor de entidade esportiva, né, na parte jurídica, quando eles veem uma pessoa de terno, imagina quantas pessoas já não fizeram propostas que acabaram não se concretizando e estavam num terno e uma gravata. Então, se você não tira o terno, vai treinar, não mostra que você fala a língua dele, o atleta olha e fala, não, esse cara quer me enganar. Então, é uma coisa que eu faço porque eu gosto, primeiramente, né, para tentar atrair atleta e negociar. É que você sempre fez, Eu sempre criança. fiz, na verdade. Para mim sempre foi. E contribuir nesse ponto acabou unindo o útil ao agradável para mim. Eu tenho o maior prazer de contribuir com as artes marciais e estou sempre à disposição para que isso seja uma coisa que a gente consiga evoluir, né? Esses conceitos aí. E ainda há preconceito? Quando você está no meio novo, assim, não, no meio do direito, tá lá no meio, não as pessoas que a gente já conhece. Você chega numa universidade nova, sei lá, onde você está dando aula, você chegou para dar aula, aí ele fala que direito desportivo, ele fala sobre luta, ele é praticante de luta. Tá? Te olho meio de banda, como diz o interior de São Paulo. Quando eu comecei a dar aula há cerca de 3 anos, e quando eu dei uma primeira aula, muita gente me perguntou o que eu falei logo no começo, né? Como é que esses caras não são presos? Aí você traz disposições do Código Penal, explicando questão de ilicitude e tal, Lógico que pode acontecer de alguém realmente ter, mas dentro do contexto esportivo é consequência e o atleta não vai ser penalizado porque o outro acabou, enfim, é um risco, né? Como acontece no futebol. Você vê o caso do Vivian Foe lá na Copa das Confederações, ninguém sabia que ele tinha um mal. E às vezes as pessoas falecem porque elas ocultam lá um problema de saúde, às vezes um problema de coração e aparece no meio da luta. Então você não vai culpar um atleta porque o outro escondeu para poder fazer luta. Acontece muito isso. Você sabe que a gente tá com, agora você me lembrou, a gente está com um caso no escritório de um menino, o Luiz Guilherme, né? Que você conhece tão bem como eu, não, seu amigo. Mas que estão ali na mesma idade, né? O tio aqui, ninguém quer muito papo. Você é um pouco mais velho que o Guilherme. Mas ele que cuida desse caso. O menino com, acho que tem 20 anos, teve uma parada cardíaca, não, tem menos de 20 anos, tinha 18 anos, parada cardíaca no futebol, ficou um tempo sem oxigenação no cérebro. Sim. Tá aí com problemas seríssimos. Nossa, cliente nosso contra um clube aí de futebol. Então, fez os exames, tudo. Porque hoje a gente não... nem sempre é culpa do atleta, né? Às vezes não consegue pegar tudo, não tem condições de você realmente pegar todos os exames. E falando da luta, pior ainda, né? Porque realmente eles não têm recurso nenhum. Ele tem que pedir favor, ou o patrocinador paga um exame ou outro. Mas eu não posso... É diferente de futebol, gente. Não dá pra jogar uma pelada com o que você tem ali. Mas eu vou bater numa pessoa. E o ser humano, a gente vê em estudos aí, ele não é feito para ficar sendo agredido, não, por golpe de concussão, Tanto que a própria, geralmente, quem não faz um condicionamento quebra a mão quando ataca um atleta. E temos grandes casos aí de lutadores consagrados. O Vitor Belfort, quando lutava, vivia quebrando as mãos. Eram muito frágeis por tanto de potência que ele produzia. Realmente, por isso que no boxe tem a luva, né? Por isso que tem a luva. Mas mesmo a luva do MMA, que é uma luva menorzinha, por exemplo, ela não consegue proteger, não dá. O ser humano não é feito para fazer para viver desse tipo de agressão. O problema é que a gente precisa cuidar disso. E muito atleta quer muito lutar, precisa ganhar um dinheiro, ele dá uma negligenciada assim. Mas é aí que vem o nosso trabalho dentro do desportivo e também nessa questão das entidades, da gente conscientizar os atletas de que, gente, se vocês querem realmente seguir isso como carreira, a gente precisa ser um pouco mais chato, eu diria, nesse ponto de preservação. Só que tentar realmente resolver a questão financeira, que não é fácil para ele fazer os exames e, ao mesmo tempo, deixar o cara lutar. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Porque o futebol, um acidente, o próprio nome já diz, é um acidente, não faz parte, né? Não. A pessoa tem um encontrão de cabeça com o outro. Agora, no esporte de combate... no esporte de combate, em geral, é normal. Você tem regra, né? Inclusive, a gente fala o seguinte, quando fui questionado, falando do preconceito, quando fui questionado em sala de aula, já vi gente falando para mim, isso aí não é esporte, porque eu não acho que lutar seja esporte. Tudo bem. Chegamos lá no segundo parágrafo, no artigo 2º da
da nova Lei Geral de Esporte, parágrafo 1º, na verdade, que fala... esporte aquilo que define como esporte, atividade predominante física, acabou. Esporte, você está dando pancada, você está usando... Se você tem uma regra, como eu já falei, tem regra, o cara não vai morrer, ou pelo menos não pode matar. Você tem que chegar no ponto e tem que ter um árbitro para dizer assim, acabou o combate. Acabou. E para não ter problema de, mas aí o fulano queria lutar mais. Pois é, mas não dá, né? Então, assim, se eu vejo que o cara não dá, tá mais para lá do que para cá, precisa encerrar o combate. Até porque ele pode ser responsabilizado. Justamente. E aí que entra, gente, isso é esporte. Mas eu não gosto. Você não gostar, não deixa de ser esporte porque você não gosta. Isso eu concordo. Cada um tem gente que não gosta de futebol, mas não vai falar assim, para mim, futebol não é esporte. Então, eu não gostar de agressão, eu preciso lembrar o seguinte, tem gente que não tem outra opção. E o meu trabalho é dar uma opção para essas pessoas que querem praticar, seja adultos ou crianças que estão se formando ou jovens. E querem tirar daí o seu sustento. E preciso tirar sim, eles têm que se formar. Se você não tem uma opção e ele tem o dom da luta, vamos dar uma oportunidade para ele conseguir sair da miséria. O que eu vou fazer? Se o menino não quer estudar, se ele só quer usar luva, se ele quer lutar, a gente dá a oportunidade para ele, do jeito certo. E também é bom que luta, como eu falei no comecinho, não é briga. Então você já se prepara, a pessoa é preparada, eu vejo por você, que é um cara super tranquilo. Uhum. E eu vejo a maior parte das pessoas que se envolvem em luta serem tranquilas. Tem uns, mas eu vi no Fantástico outro dia que o cara foi lá e bateu no outro matou. Mas isso é um doente, usou a arma. Porque o corpo de uma pessoa que pratica lutas, artes marciais... Você falou artistas marciais? Artistas marciais. A gente se prepara justamente porque, na verdade, a luta é arte porque ela congrega vários aí, né, de valores, né, cultura, tem várias coisas que a gente... E isso gera o que você acha de positivo, que é justamente a gente ter esse controle, né? Porque, na verdade, o atleta mais controlado, ele está realmente dominando o corpo dele, o humor e tudo, a ponto dele ser mais eficiente para golpear. Porque então, se ele perder a cabeça... Ele é muito mais perigoso, sim. A gente sabe que lutas aí, você vê, por exemplo, os atletas mais tranquilos, eles têm resultados melhores. Logicamente que tem gente que luta melhor, um pouco mais estressado, mas isso é uma coisa que tem um momento para você realmente, eu diria assim, explodir naquela hora necessária. Mas aí se você vai falar com... A maioria das pessoas com quem eu trabalho é praticamente um santo. Você anda, a pessoa não tem um pingo de agressividade. Mas quem é agressivo... a gente vê que perde um pouco a cabeça ali na hora da luta e acaba, às vezes, nem conseguindo desenvolver o potencial dele. E no dia a dia? É essencial, é essencial que você... E no dia a dia, a gente realmente... Eu uso isso para mim, por isso que eu faço da luta a minha vida também na questão do treino, para que eu tenha paciência para trabalhar, porque eu também não sou só desportivo, sou advogado trabalhista e a gente lida com muitas coisas que nos estressam e graças à arte marcial, posso dizer, eu tenho valores também ensinados pelo meu pai, pela minha mãe, primeiramente, né, e primordialmente, mas de qualquer maneira a arte marcial entrou na minha vida para me dar um pouco dessa tranquilidade e é uma forma de devolver esse trabalho que eu faço para a arte marcial que me deu, né, realmente a paz de espírito que hoje eu tenho até para sustentar essas perdas aí que a gente... Rapaz, vou te contar um negócio. Quando eu tinha um programa na TV Justiça, eu entrevistei um lutador de jiu-jitsu e ele já tinha, igual você, praticado várias lutas. Lá pelas tantas ele começou a falar igual você, ele falou, a arte me deixou assim, você deu essa paradinha. Cara, eu emendei com a seguinte coisa, que deixou mais zen. Não sei se eu te contei isso. Não, no meio do programa ele falou, do que o senhor me chamou? Eu falei, não, falei que você ficou zen. Zen não, zen é bobão. Não sou bobão, por que o senhor falou isso daí? Porque aí, eu falei, não, você desculpa, eu não sabia que é ofensivo. Ele falou, pra mim é ofensivo. Não gosto de ser chamado de zen? Pelo pouco de estudo que eu tenho, eu estudei alguma coisa sobre o zen. O zen é uma mente tranquila. Que, na verdade, se você tivesse zen, você não ficaria bravo. Eu discordo que o zen seja estado de bobão. Mas ele ficou bravo comigo. Estava até na internet por aí. Sim. Eu não salvei, parece que sumiu também, graças a Deus, que é ridículo. Entendi. Imagina em rede nacional, Brasil todo assistindo e o cara quase me bate no meio da entrevista. Não sei se a interpretação está correta. Ele ficou bravo que eu chamei de zen. Não seria bom, pode me chamar de zen. Não, eu conheço, ele é super tranquilo, ele é equilibrado. Que a gente, mas eu tenho um conceito de que zen seja bobão. É a forma como interpreta a palavra, até porque ela é complexa para ser interpretada, claro, mas ela busca traduzir um estado de paz de espírito. Se alguém chegar para mim e falar assim, você é zen, eu vou interpretar da mesma forma que ela disse que eu tenho paz de espírito, independente do significado que ela queira dar. Porque é isso que a arte marcial traz pra gente. Eu recebo do jeito que eu quiser. E você fala o que você quiser. Se eu tivesse que sair brigando com todo mundo, porque todo mundo fala coisas que eu não concordo, a gente sai brigando Deus e mundo. Mas, rapaz, eu falo isso nas minhas palestras, principalmente sobre gentileza, que eu digo o seguinte, o que o outro fala,
um problema dele. Sim. Como você recebe e vai reagir é seu. Não dê o controle remoto das suas emoções para o outro. Senão você não precisa nem ser praticante de qualquer tipo de luta. Você vai brigar o dia inteiro. No trânsito o cara xinga a sua mãe. O artista aí realmente está com a técnica um tanto quanto defasada, né? Porque essa forma de você conseguir provocar, e veja, isso é até uma brecha, eu diria, na sua armadura enquanto atleta ou praticante de arte marcial ou lutador. O que você se define. Agora, se eu consigo te provocar, eu já sei o caminho, né? Já sabe o caminho. E a pessoa sem paciência, ela se torna um alvo fácil. Rapaz, a gente que faz audiências, né? Tem juízes que acabam provocando. Sim. E eu tenho 41 anos de advocacia, nunca discuti com nenhum juiz. Se ele é graças grosseiro, você ainda está no começo do caminho. Mas é minoria, viu? É minoria daquelas bem pequenas. Um ou outro que vem e fala um negócio, às vezes é agressivo. Eu falo, controle o ego, Domingos. Aí eu fico quieto. De uma juíza foi extremamente mal educada comigo. Aí eu fiquei olhando pra ela assim, não respondi. Ela perdeu a estribeira. Mas aí eu falei, tá vendo? Eu sou zen. Por isso se zen ofensivo pra mim não é pronto. Cara, vamos falar o seguinte. Então, vamos ter de falar. Ele já tá até rindo que ele já sabe o que é. Imagina. Como é que foi essa história de Popó lutar com outro rapaz, lá com Bambam? Bambam e Popó, pra falar até parece um trava-língua, né? Todo mundo criticou. Não foi meio ruim pra quem pratica artes marciais de forma séria ver um espetáculo daquele? Éder Joffre nunca faria isso. Não, mas o Éder fez lutas, na verdade, de marmelada de brincadeira, né? Ele fez lutas aí no passado para dar uma divertida, porque não foram tão assim, na época não tinha tanta divulgação. Tanta mídia. Inclusive ele tinha uma tia que ela fazia luta de marmelada, luta livre. Só que a do Popó com o Bambam, ela foi uma luta de verdade, foi uma luta séria. A gente pode ver por dois lados. Eu trabalhei na luta, sou diretor do Conselho Nacional de Boxe, nós regulamentamos a luta. Sério, olha lá. Nós regulamentamos a luta do Popó e do Bambam. Por quê? Porque o Popó, como profissional, ele luta debaixo do regulamento profissional oficial, né, internacional. Então, nós é que trazemos o boxe profissional oficial para o Brasil. O Conselho é quem regulamenta essas lutas profissionais. Se você não luta no Conselho, você não luta você não bota cartel internacional para fins válidos. Elton, o que é cartel internacional? As 4 maiores entidades do mundo que regulam o boxe profissional, WBA, IBF, WBO e WBC, elas aqui no Brasil só são representadas pelo Conselho. Então, é uma responsabilidade muito grande a gente trabalhar com o Conselho. Eu tenho registro no BoxRec, que é o site internacional de registro, como pessoa que registra, que garante que aquela luta aconteceu, e isso, se a gente estiver fazendo qualquer coisa errada, no Brasil hoje você não tem nenhuma punição, mas nos Estados Unidos eu chego lá, o cara me prende. Por quê? Você está fraudando luta. Então, essa é a minha responsabilidade em relação a isso. Então, como é que foi nessa e a seriedade. Luta? Isso é para dizer que ele luta, que o Popó luta debaixo desse regulamento. Por isso que ele luta com a gente. Então, como é que funciona? Se ele quer fazer uma luta, ele vai regulamentar da forma certa, com pessoas que vão garantir a integridade não só dele, mas melhor ainda do amigo que vai enfrentá-lo, que é realmente, eu diria que é até o mais importante. O Popó é devastador, né? Então, o que acontece? Ele luta com a gente e aparece um evento que diz, olha, eu quero promover uma luta entre o Popó e o Bambam, e a gente vai e regula essa luta. O que é regular? Cuidar da saúde do atleta, fazer os exames, ver se está tudo certo. Dos dois, de todo mundo, porque não foi só eles que lutaram boxe. Quem lutou boxe naquele evento, a gente regulou. Então, isso que fique claro, né? A gente trabalha nessa parte aí, eu faço boxe. Eu faço outros eventos, mas nesse Fight Music, a gente só mexe com boxe. Ali só estava o Conselho Nacional de Boxe mesmo. Então, a luta vem porque eles querem lutar e eles precisam regular da maneira certa. Então, mas o Bambam não foi atleta. O Bambam foi atleta, foi bodybuilder. Ele fez os exames, ele passou nos exames e nós regulamentamos assim como é regulamentado nos Estados Unidos as lutas também com influencers e tal. E essa é a regra que a gente segue, né? A regra básica para dizer, você vai fazer uma exibição, tem essa limitação, tem tudo isso aqui. Só que no Brasil, quando você decide fazer uma luta, não existe uma lei que diz assim, você não pode lutar. Contanto que a gente cuide da saúde e faça isso acontecer da maneira certa, é liberado que eles lutem. Agora, a luta foi séria, sim. Por isso que eu falo dois lados. Tem um lado do esporte, que a pessoa não gosta porque acha que quem tinha que lutar era só esportista profissional que tivesse cartel com o Popó, e do outro lado tem as pessoas que falam, mas eu, para poder fazer o esporte crescer, eu preciso trazer pessoas
que consigam buscar esse público que não conhece o esporte. E vamos falar a verdade. Hoje em dia, eu diria que foi nós não conseguimos mais atrair essa atenção, como era antigamente com as lutas do Maguila, lá nos anos 90, e do Éder muito antes. O Éder era nacionalmente Eu não sei se eu né? te falei, não sei se eu te mandei o vídeo. Eu entrevistei o Éder, você viu, eu não te mandei, né? Eu vi. Eu trabalho com a família dele. A André é muito minha amiga, Oliveira, a filha dele e o genro dele. Então, são muito queridos para mim, né? E o Éder também. Eu não cheguei a conhecê-lo, a gente acabou... Você sabe que é uma das coisas que eu fico muito feliz de Deus ter me dado a oportunidade de falar com ele. Infelizmente eu não consegui. Eu tenho luvas autografadas do Éder, mas infelizmente... Então, mas é que eu ouvi de pessoas do meio da luta falando, pô, isso daí está manchando o nome da luta, porque virou palhaçada, não sei o quê. Aí e eu não sabia. Eu estou fazendo a pergunta porque eu sei que o público está falando, caramba, imagino. Eu pensei que aquilo fosse marmelada. Não, foi sério. A luta foi séria e ela aconteceu dentro da regra. Nós fizemos a regra certinho e preservamos o atleta lá, o Bambam, quando ele não pôde mais lutar. Mas eu entendo a crítica. Eles vão falar, mas vocês fazem um evento de 6 milhões. E muita gente falou palavras bem rudes, né? Eu falou sei, até palavrão. Eu não tô nem falando. Vocês fazem eventos, não sei o que, o cara ganha 6 milhões. Gente, nós não pagamos o evento. O patrocinador pagou o evento, nos chamou para regular, nós regulamos para garantir a integridade do atleta, como nós fazemos com todos os eventos, pequenos ou grandes, que nós trabalhamos aí 3 a 4 vezes por mês. O Conselho faz eventos Brasil todo. Se o promotor quer fazer e você só está vendo o Bambam ganhou 6 milhões, ou ganhou 10, ou sei lá quanto que ele ganhou, eu não sei quanto ele ganhou, não vi o contrato. Agora, a verdade é essa. Pensem de baixo para cima, melhor dizendo. Pensa naquele atleta que lutou lá no card preliminar, que não tem oportunidade. E esse rapaz ali, ele ganha 1.000 no evento, às vezes ganha R$500, ele ganhou, sei lá, 10 mil, 20 mil, 5 mil. Ele ganhou muito mais do que ele ganharia no evento, mas ele só ganhou porque o Bambam foi lá. Entender, para quem não assistiu, né? E também a gente fala no rádio. Houve lutas preliminares. Sim, bastante. Né? Eu já estou entendendo o que você está querendo dizer. Que se não fosse o evento final, ninguém ia assistir. Porque, querendo ou não, o Popó e o Bambam aqui em cima... Pouco? Tem eventos que eles ganham 1.000, 2.000 reais, às vezes R$500, às vezes R$400. E porque foi no o dinheiro sábado... é o dinheiro que o promotor tem para pagar para um evento pequeno. Aí as pessoas, não, porque vocês deviam fazer essa luta de profissional. Gente, a gente não faz a luta, a gente regula a luta. O promotor paga pela luta, a gente vai garantir a integridade do atleta. É o sistema que o norte-americano usa, porque lá as comissões atléticas, elas são estaduais, então a lei é nacional. Eles regulam o evento, mas quem promove é quem bota o dinheiro. Agora, se ele quer promover, o que eu posso tirar de positivo é que o dinheiro foi gasto para formar um atleta que está começando. Tem atleta de MMA ali no começo, que não vai receber o que receber naquele evento, não vai receber no outro evento menor. E que não ia passar na televisão se não fosse ninguém ia nem saber. Aí a gente pensa, o menino foi lá, ganhou patrocínio, ganhou seguidor no Instagram, agora pode estar recebendo uma bolsinha aí de imagem, alguma coisa assim, mas eu estou pensando, não, só faz quando for do boxe, não sei o que. Eles estão puxando a atenção. Já falei de novo, tem um lado negativo, porque a qualidade cai e tal, só que a gente está passando por esse interregno aí e, infelizmente, é uma forma que a gente tem, eu diria, infelizmente, no sentido de o que tem para hoje, da gente conseguir promover. Mas não dá também para chegar e falar assim, nós não faremos. Não, nós temos que fazer, porque eu preciso garantir o atleta. A qualidade caiu, não sei o quê. Não, gente, de novo, é o que tem para hoje. Muito bem, rapaz. Veja que interessante. Nossa, essa sua contribuição foi espetacular, porque justamente todo mundo achou que era tudo marmelada. Mas e a briga verbal antes? Aquilo lá foi arrumado? Você acha ou eles ficaram com raiva mesmo? Ficaram sim, tinha-se uma animosidade, foi uma coisa bem real, a gente acompanhou ali na hora. Tanto que a luta, a gente viu que realmente teve uma seriedade, os dois estavam... Acabou rápido. Acabou rápido. Se fosse para ser uma brincadeira, os dois estavam até hoje lá trocando soquinho e não tinha dado nada. Mas não teve essa amizade, não. Realmente foi séria, mesmo, né? Eu posso falar que eu fiquei tenso, porque a gente sempre fica tenso numa luta, a gente não acha... Eu tô lá no vídeo, então a gente não acha que a luta vai ser uma coisa... eu diria assim, vai ser uma coisa que não vai rolar... Pode dar uma coisa mais complicada. Eu fico ali, poxa... Quer dizer o seguinte, se o Popó desse um burro bem dado no meio da cabeça dele... Eu não sei se ele não se segurou, mas como eu tô falando, todo mundo olha e fala assim, ele tem poder de nocaute, o cara ganha a luta, o Popó, o cartel dele é todo de nocaute. Todo de nocaute. Imagina, a mão dele e quanto uma pessoa menos experiente, fica até com medo. Mas a gente fica sempre ali apreensivo, e seja qual luta for, eu sempre fico, faz parte do meu trabalho, mas eu quero que aquilo dê certo.
Então, para mim, acabou, eu vou para casa. Eu não fico tranquilo numa luta quando eu tenho que estar lá na hora. Eu posso estar tranquilo em casa, mas na hora não dá. Na hora não tem como. Bom, Elton, você está vendo como passa rápido? A gente demorou para marcar e o papo aqui é rapidinho, já está acabando. Eu queria que você falasse, quem quiser te encontrar, fazer mais perguntas. Ele tem um livro sensacional. Obrigado. Sobre... Fala o nome do seu livro. Como as pessoas... Aspectos do desporto MMA. Aspecto jurídico do desporto MMA. É sobre MMA, mas ele também serve para alguma coisa de esportivo nos esportes de combate. Mas ele tem ênfase no MMA. Elton Costa. E encontra ele nas redes sociais, no Instagram, @Elton Costa, Elton com TH, gente, senão vocês não vão achar. Vai ser Elton com TH, bem lembrado. Podem me seguir lá, quiser conversar comigo mais sobre luta. Tá bom. Ideia, fica à vontade. Ô Elton, muito obrigado. Ele está aqui, gente. Ele vai correr para o aeroporto lá em Campinas. A gente está em São Paulo. Ele veio realmente porque tem um coração do tamanho do corpo dele. Igual tá meu bom? amigo aqui. Tá bom. Muito obrigado, querido. E a você que acompanhou aqui na rádio, pelo YouTube, muito obrigado. E na próxima semana, se Deus quiser, estaremos juntos em mais um Professor Zainag Entrevista. Tchau. Você ouviu na Vibe Mundial o programa Professor Zainag Entrevista.